Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 21 e 22 do curso de Física 3. O assunto desta aula será a primeira lei da termodinâmica. Bom, nas aulas anteriores a gente estudou os gases, falou qual o tipo de gás que a gente estuda, que é os gases ideais. Falamos das transformações gasosas, a isotérmica, a isobárica e a isocórica ou isovolumétrica. Também falamos do trabalho exercido pelo gás com uma pressão constante ou com uma pressão variável, que é numericamente igual à área formada pela pressão e o volume no eixo cartesiano, PV. Nesta aula, iremos falar da primeira lei da termodinâmica, que vai juntar tudo o que a gente viu nas aulas anteriores. Então, a gente já estudou isso, a gente já comentou sobre como o gás pode trocar energia com o meio. O gás pode trocar energia com o meio de duas formas, com energia térmica ou energia mecânica. A primeira forma é a energia térmica. Você consegue trocar energia com o gás na forma de energia térmica quando você se aproxima esse gás a uma fonte quente ou uma fonte fria. Então, a quantidade térmica trocada entre o gás e o meio é dada por Q. Q de quantidade de calor. Então, essa vai ser a unidade. Quando tiver uma fonte quente ou uma fonte fria, a gente vai ter o Qzinho, que é a quantidade de calor. Bom, então tem esse primeiro exemplo aqui. Se o gás estiver próximo a uma fonte quente, então ele estará recebendo energia térmica na forma de calor. Portanto, o Qzinho é maior do que zero. Então, se ele estiver próximo de uma fonte quente, não se esqueça das aulas de termologia, que quando você está próximo a uma fonte quente, se você tiver um corpo mais frio, ali vai existir calor. O que é calor? É fluxo de energia. Sempre quando há fluxo de energia, há calor. Portanto, se você pegar um gás, por exemplo, você está com gás aqui, Você está com gás aqui. E você aproximar ele de uma fonte quente, com um fogo, esse gás vai ter a sua temperatura, vai elevar a sua temperatura. Por quê? Porque a fonte quente está doando calor para o gás. Portanto, esse fenômeno é um fenômeno espontâneo e um fenômeno natural. O calor sempre tende a ir para o ambiente mais frio. O calor flui para o ambiente mais frio. Portanto, o gás esquenta. Se ele esquenta, ele aumenta a sua energia cinética das partículas média. Vai ter um aumento, o que faz com que ele receba energia térmica. Portanto, o calor aqui é positivo. No segundo exemplo, seria assim, se o gás estiver próximo a uma fonte fria. Então, tem um gás aqui, e aqui tem um gelo. Se o gás estiver, por exemplo, numa temperatura de 27 graus, que é 300 Kelvin, o gás vai estar com uma temperatura maior que o gelo. Então, o calor vai fluir para cá. Então, a quantidade de calor aqui vai ser negativa. Por quê? Porque o gás vai perder sua energia térmica. E ele vai perder para o gelo, porque o gelo vai ser uma fonte fria. Então, a quantidade de calor vai ser negativa. Então, ele estará perdendo energia térmica para o gelo ou para a fonte fria. Aqui eu falei gelo, mas pode ser uma fonte fria, ok? Então, você pode trocar energia com o meio na forma térmica, estando próximo a uma fonte quente ou uma fonte fria. Se você estiver próximo a uma fonte quente, o gás recebe calor, portanto, a quantidade de calor, a quantidade térmica, será positivo. E se você estiver próximo a uma fonte fria, você vai doar calor, você vai perder energia térmica do gás, portanto, a quantidade de calor é negativa. Mas existe, isso aqui seria a primeira forma de trocar energia com o meio, como que o gás pode trocar energia com o meio. A segunda forma é a energia mecânica, na realização de trabalho. A quantidade de energia trocada entre o gás e o meio é dada por o T, que é trabalho. Quando o gás realiza trabalho, ele perde energia. Quando ele sofre um trabalho, ele ganha energia. Portanto, se o gás for submetido a uma compressão, o trabalho vai ser negativo. O trabalho vai ser menor do que zero.
Portanto, você está comprimindo o gás, então ele estará recebendo energia mecânica. Quando o gás é submetido a uma energia mecânica, você tem que o trabalho é negativo, ok? Aqui seria uma primeira forma de energia mecânica. Quando você comprime o gás, o trabalho é negativo. E quando se o gás for submetido a uma expansão, portanto ele estava com um volume, aqui ó, seria assim, ó, você está com um volume inicial, ó, tem um êmbolozinho aqui, ó, você está com assim, aí depois de um tempo, deixa eu apagar isso aqui para dar o exemplo, ó, você está primeiramente com esse volume, ó, aqui está um becker, e você está com esse volume aqui, ó. Assim, com essa altura. Aí com a transformação gasosa, você fica com esse volume aqui, ó. Você comprimiu o gás. Então você aplicou uma força aqui, ó. Isso aqui é uma força. Então com o tempo, você comprime o gás. Isso aqui tem que o trabalho é negativo. Por quê? Porque o gás sofreu uma compressão. Ele sofreu uma força externa e se comprimiu. Portanto, o trabalho vai ser a distância, né? Porque a gente estudou na aula anterior que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Aqui hoje houve uma variação do volume porque houve uma variação da sua altura. Você lembra que volume é a área da base vezes a altura. Então, se você diminuiu a altura, você realizou o trabalho, mas vai ser um trabalho negativo. Agora, se o gás for submetido a uma expansão, o que é uma expansão? Você está com o becker, você está com um volume X, ó, o volume inicial aqui, ó, é assim, você está com esse volume, e depois de um certo tempo, esse volume aumenta, ó. Ele aumentou, tá vendo que ele aumentou? A área aumentou, aqui Hzinho, aqui Hzão. Então houve uma expansão. Quando há uma expansão, você tem que o trabalho realizado pelo gás, o trabalho é positivo. Então ele estará cedendo energia energia mecânica para o meio. Então quando você diminui a área, ou você diminui o volume, você tem que o trabalho é negativo. Então você está colocando energia, o gás está recebendo energia mecânica. Enquanto que se o trabalho for positivo, quando tem uma expansão, você tem que o gás está cedendo energia para o meio. Ele está realizando trabalho e está perdendo energia. Quando um gás realiza trabalho, ele diminui sua energia, ele tem a sua energia interna diminuída. O seu U ele diminui porque ele realizou o trabalho, ele perdeu a energia interna do gás, ele perdeu essa energia. Por quê? Porque ele realizou o trabalho. Bom, sabendo disso tudo aqui, sabendo dessas duas maneiras que o gás pode trocar energia com o meio, a gente consegue chegar na primeira lei da termodinâmica. O que é a primeira lei da termodinâmica? Vou apagar tudo aqui e a gente vai fazer a primeira lei da termodinâmica. Ó. Vamos para a primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. Bom, inicialmente você tem um recipiente e ele tem uma quantidade de gás interna. Então ele tem gás aqui, ó, certo número de mols de gás. Ok. Aí com o passar do tempo, você tem que esse recipiente ele sofre uma expansão.
Então, ele sofre uma expansão. Aqui seria Hzinho e aqui seria Hzão. Mas ele também estava com uma fonte quente, ele estava sobre uma fonte quente. Então, aqui seria a fonte quente, uma vela, por exemplo. Bom, a primeira lei da termodinâmica fala que a energia interna do gás, portanto, o U, a energia interna do gás, é igual. Então, a variação da energia interna do gás, ela vai ser igual à quantidade de calor recebida. Por quê? Porque se esse gás recebeu energia, você concorda que a energia interna do gás aumenta? Perceba que energia interna do gás é uma coisa e quantidade de calor é outra. Então, a energia interna do gás é a soma, a energia interna do gás é a soma, a energia interna do gás é a soma da energia cinética das partículas que compõem esse gás. Então, a variação da energia interna, ou melhor, a variação da energia cinética das partículas vai ser igual à quantidade de calor, claro, por quê? Porque se você aumenta a quantidade, se você fornece calor para o sistema, você concorda que você aumenta a energia cinética das partículas? Portanto, você tem uma variação positiva da energia interna do gás. Então, a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor, sim, menos o trabalho realizado pelo gás. Então, a primeira lei da termodinâmica fala que a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Você tem que, quando você realiza trabalho, se você realizar uma expansão, você concorda que o trabalho vai ser positivo. Mas, se você está expandindo, você está perdendo energia. Portanto, a quantidade de energia vai ser negativa. E quando você realiza uma contração do gás, quando você comprime o gás, quando você comprime o gás, com uma compressão, quando você realiza uma compressão, quando você realiza uma compressão, você tem que o trabalho é negativo, então a quantidade do calor é positiva. Por quê? Porque quando você expande, você cede energia. Ao ceder energia, você perde energia, a quantidade de calor. A quantidade de calor vai ser negativa. Quando você expande, você cede calor, portanto o calor é negativo. Já quando você comprime, você tem que o trabalho é negativo, mas você ganha energia. Por quê? Porque o gás vai estar submetido a um volume menor, portanto suas partículas vão estar mais agitadas e vão estar chocando mais com o recipiente, fazendo com que a pressão seja maior para uma compressão. Então, a primeira lei da termodinâmica fala que a energia interna do gás é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Então, a quantidade do calor vai ser igual à variação da energia interna mais o trabalho, né? Você passa isso daqui para cá. Então, você tem que a quantidade de calor do gás vai ser a variação da energia interna mais a temperatura. Não se esqueça que a variação da energia interna do gás é dada por 3 meios de nRT. Portanto, a variação da energia interna é uma constante multiplicada pela variação da temperatura. Então, se você colocar aqui também, a quantidade de calor vai ser uma constante multiplicado pela variação da temperatura mais o trabalho. Isso aqui é o trabalho que pode ser realizado pelo gás ou pode ter sofrido pelo gás. Então, quando você varia a sua temperatura, você está fornecendo calor, né? Quando você fornece calor, você aumenta a temperatura e também pode realizar trabalho.
Existem aquelas transformações em que não há trabalho, né? As transformações isométricas, por exemplo, a isocórita, quando o volume é constante você não tem trabalho. Então a quantidade de calor do gás, quando é uma volumétrica, você não tem trabalho. O trabalho é igual a zero. Então você tem que a quantidade de calor vai ser igual à variação da energia interna do gás. Todo o calor que é fornecido para o sistema é transferido para a sua variação interna, para a sua variação da energia interna. Portanto, a quantidade de calor vai ser uma constante multiplicada pela variação da sua temperatura, ok? Vamos agora para fazer uma tabela aqui que é bastante importante de fazer. Então aqui vai ter uma energia A e aqui vai ter uma energia B, né? Houve trabalho, então a quantidade de calor de A para B vai ser igual à variação da sua energia interna mais o trabalho. Então, quando você quando você se aproxima de uma fonte quente, esse gás tanto vai aumentar a sua energia interna, como também vai realizar trabalho. Por que ele vai realizar trabalho? Porque se esse êmbolo aqui for móvel, quando você fornece calor, você aumenta a energia cinética das partículas. Faz com que elas se choquem com mais força, no êmbolo, o que faz que esse êmbolo se desloque. Portanto, a quantidade de calor é igual à variação da energia interna do gás mais o trabalho realizado por ele, ok? Vamos fazer uma tabela aqui, que é uma tabela bastante importante para a gente completá-la. Vou fazer uma interpretação de uma tabela. Então, aqui vai ser uma interpretação. Que a gente nunca pode esquecer dessa interpretação dos resultados. Resultados. Primeiramente, você coloca a grandeza. E você depois coloca a interpretação. Interpretação. Bom, ao fazer isso, você coloca aqui que quando a quantidade de calor do gás, quando a quantidade de calor é positiva, então o gás ganha calor. Quando a quantidade de calor é negativa, o gás perde calor para o meio. Quando o trabalho é positivo, você tem que o gás perde calor. E quando o trabalho é negativo, o gás ganha calor. E você tem que, quando a variação da energia interna do gás é positiva, o gás esquenta, né? O gás esquenta. E quando a variação da energia interna do gás for negativa, o gás esfria. Então, você tem que ter todos esses... Quando as mudanças de estado do gás, as transformações do gás, só pode ser nesses três tipos. Ou ele ganha calor, ou ele realiza trabalho, ou sofre um trabalho, uma compressão. Então aqui ele é uma expansão, aqui uma contração. Ou ele tem a variação da sua energia térmica variada. Então, se a quantidade de calor do gás for positiva, o gás ganha calor. Se a quantidade de calor for negativa, o gás perde calor para a fonte fria. Aqui tem uma fonte quente, aqui tem uma fonte fria. Se ele realiza trabalho, portanto uma expansão, ele perde calor. Se ele sofre uma compressão, portanto o gás diminui seu volume, ele ganha calor, ele tem que ganhar calor. Então, se a energia interna do gás for maior que zero, portanto ele ganha energia interna do gás, o gás esquenta, ele fica com suas partículas, com suas energias cinéticas
das partículas maior. E quando o gás perde, quando o gás tem uma variação da sua energia interna do gás negativa, o gás esfria. Por quê? Porque sua energia térmica diminui. Não se esqueça que a energia interna do gás é dada por uma constante e a variação da temperatura. Portanto, a variação da energia interna do gás é uma constante. Isso aqui seria constante, o número de mols, a constante universal dos gases. E 3.000 é um número que também é constante, é multiplicado pela temperatura final menos a temperatura inicial. Portanto, se a temperatura final for maior, você tem que o gás ganhou energia, então ele esquenta. Se a temperatura do gás final for menor, então o gás tem uma temperatura inicial maior, que faz com que ele perder energia, portanto o gás esfria. Você coloca isso tudo numa fórmula, você tem que, na primeira lei da termodinâmica, você tem que a variação da energia interna do gás é dada por a quantidade de calor menos o trabalho realizado por esse gás. Ok? Então, se a energia térmica do gás aumentar, ele esquenta. Então, a quantidade de calor for positiva e ele também houve um trabalho negativo, né? Então, a variação da energia interna do gás será ele vai esquentar, né? Vai ser maior que zero, vai ser positiva, portanto, o gás esquenta. Então, isso é a primeira lei da termodinâmica. Toda vez que você tem um gás e ele está próximo a uma fonte quente e realiza trabalho, você tem a sua variação da energia interna do gás, dada pela quantidade de calor recebida ou cedida, menos o trabalho, que pode ser um trabalho positivo ou um trabalho negativo, dependendo da transformação que o gás está sendo submetido. Bom, ao falar da primeira lei da termodinâmica, na próxima aula a gente vai analisar algumas transformações de acordo com a lei da primeira, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, ok? Então deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!